tempo está passando. E restam apenas 1.400 dias para reinventar e exibir um ícone automotivo. O Porsche 911. Para isso, será preciso enfrentar o calor e o gelo. E acrescentar uma oficina de pintura de última geração à fábrica original. Sem espaço para crescer, o destino ofereceu uma saída. Não era um lugar vazio, havia outra empresa. Por sorte, a empresa se mudou e pudemos adquirir a propriedade. Derrubamos todos os prédios lá e conseguimos o espaço. Felizmente, o espaço certo. A demolição começou em 2006. Antes que o entulho fosse retirado, os arquitetos da Porsche tinham um plano. A oficina de pintura ficará aqui. Pode ver que é bem maior do que a oficina de carroceria e a antiga oficina de pintura, que é esse pequeno prédio aqui. É o dobro do tamanho da antiga. O dobro do tamanho, porque a Porsche precisa dobrar a produção em Zuffenhausen. Em 2011, as vendas do Porsche 911 caíram para 17.607 unidades no mundo todo. Decidimos que precisávamos de uma nova oficina de pintura. A antiga estava ultrapassada. Não seria possível pintar os carros com a qualidade das pinturas que são necessárias hoje. Enquanto a demolição acontece, engenheiros e projetistas da Porsche trabalham no novo 911. O objetivo é criar um carro mais veloz do que aquele que será substituído e competitivo com outros carros esportivos modernos. Pode imaginar a Apple lançar um iPhone com o formato daqueles celulares tijolos dos anos 80? Ou ainda melhor, um daqueles telefones antigos da década de 20? Quer dizer, a Porsche está presa em um design que é tão velho. Tudo bem que é atemporal e bonito, mas tem que ser um carro esportivo, que compete com os outros carros. Mas a máquina ainda precisa ser reconhecida como um 911. Nos anos 1960 e 1970, quando o 911 se tornou muito popular, as pessoas perceberam que este é um carro que, do ponto de vista técnico, não é como os outros. A ideia do 911 é ser um carro que podemos dirigir todos os dias. Nunca foi tipo, ei garotas, não é isso, é um carro para quem sabe dirigir. A única coisa que importa é que o motor neste carro fica atrás das rodas traseiras. Não é um motor central, não fica aqui, o motor fica aqui. E isso cria muitos problemas na dinâmica. Um motor atrás das rodas traseiras é incomum no mundo automobilístico. Isso não contraria apenas as convenções, mas também a física. Se você estiver correndo com um carrinho de compras atrás de você, cheio de coisas, quando você virar, o carrinho vai querer ir em linha reta. É a mesma coisa com o 911, a traseira do carro está sempre escapando. É um movimento que desafia o motorista. E uma das razões para o carro ter conquistado tantos fãs. Percebemos que os proprietários e fãs deste carro, na verdade, não querem ter algo totalmente diferente. Um carro baseado em evolução, não revolução. Este é o elo entre o passado e o futuro. O modelo que o novo 911 vai substituir está no mercado há cerca de 8 anos. No mundo dos carros esportivos, isso é uma eternidade. Para sobreviver, a Porsche segue uma filosofia alemã de design modernista.
Weniger, aber besser. Weniger aber besser significa menos, mas melhor. Não apenas no aspecto do projeto, mas se aplica para todo o carro. Concentrar-se em apenas algumas coisas e aprimorá-las. A longo prazo, criamos esse apelo atemporal. O 911 pode ter um design atemporal. Mas a corrida para construir a oficina de pintura tem um tempo limitado. As obras começam em 2009. Apenas 2 anos antes do lançamento do novo modelo. O equipamento é que dita as regras. Ele nos diz o que fazer. Não temos a liberdade de um espaço comercial em que projetistas e arquitetos dizem como vai ser o prédio. Neste caso, as pessoas responsáveis pelos equipamentos que serão instalados dizem como vai ser o prédio. O interior e o exterior do edifício são construídos praticamente ao mesmo tempo. Geralmente você constrói o prédio antes e depois instala todos os equipamentos. Nós não temos tempo para fazer um depois do outro. Por isso tivemos que colocar o equipamento antes do edifício ser terminado. Construímos uma oficina de pintura totalmente nova, uma das mais modernas em todo o mundo, com as mais baixas emissões, muito inferiores ao que é exigido pela legislação de hoje em dia. Enquanto arquitetos e construtores se concentram no prédio, engenheiros testam o novo 911 em todo o mundo. Às vezes, testamos algumas ideias em protótipos e fazemos experiências, porque temos que responder à pergunta: esse é o passo certo? Protótipos são testados nas temperaturas escaldantes do Vale da Morte, nos Estados Unidos, no frio extremo do norte da Suécia e Canadá, e até mesmo na China. Um mercado crescente onde o novo 911 deverá rodar em estradas irregulares e onde o tipo certo de combustível poderá ser difícil de encontrar. Um total de cerca de 3 milhões de quilômetros de testes. 3 milhões de quilômetros é igual a dirigir em volta da Terra pelo Equador 75 vezes. Enquanto os engenheiros continuam testando a máquina, na Alemanha, os operários dão os retoques finais na nova oficina de pintura. Agora, eles estão prontos para fazer o novo 911. A Porsche fabrica alguns carros muito velozes, mas não lança novos modelos com frequência. O novo 911 é apenas a 7ª versão do ícone automotivo que surgiu pela primeira vez em 1963. O desafio é fazer diferente o bastante para que todos vejam que é um modelo novo e, ao mesmo tempo, não tenho dúvidas de que ainda é um 911. Foram necessários 4 anos para redesenhar a máquina. 4 anos repletos de riscos. É uma forma clássica, marcante. Existia um risco de parecer muito histórico. Eu disse aos projetistas no início do projeto: não tenham medo de fazer uma coisa moderna. Não pensem que tudo é um santo grau. No universo ultracompetitivo dos carros esportivos, uma máquina veloz e atraente é o santo grau. Os riscos para a empresa são enormes. A Porsche tentou uma vez mexer na parte frontal do 911. Foi o 911 lançado em 1999 e esses carros não valem nada hoje.
São ótimos carros, mas não atraem os entusiastas. E uma das razões é que a frente é diferente. Os faróis parecem ovos mexidos escorridos. E é incrível o que acontece. Quando isso é feito, as pessoas não o reconhecem como um 911 e não gostam. O 911 não é o veículo mais produzido pela Porsche. A Porsche vende 5 vezes mais utilitários esportivos e sedãs. Mas é talvez o mais importante. Deve ser um pesadelo ser um engenheiro da Porsche, porque existe uma forma e um layout que não podem ser mudados, ou os puristas vão enlouquecer e se revoltar. O lançamento do carro está cada vez mais próximo. As decisões precisam ser tomadas com muito cuidado. Às vezes, há ideias para o novo carro que não chegam nem a ser discutidas. Nós simplesmente transformamos em realidade, porque temos a certeza de que é o passo certo. Muitos acham que o novo carro é muito maior do que o antigo, mas não é verdade. É só um pouco mais comprido. Nós aumentamos a distância entre eixos em 100 milímetros. Isso é bastante. Outra ideia nova é uma carroceria mais leve. A maior mudança do modelo antigo para o novo é a carroceria inteiriça. Isso nos deu a possibilidade de reduzir o peso do carro, uma coisa fundamental num carro esportivo. Isso nos dá a chance de tornar o carro mais rápido. O tempo de aceleração é menor, reduz o consumo e aumenta a eficiência no uso do combustível. O novo 911 vai de 0 a 100 km por hora em apenas 4,1 segundos. Mas quando os engenheiros da Porsche começaram a desenvolver a nova máquina, surgiu um problema. Os protótipos começaram a ficar mais pesados. No início do projeto, o carro parecia estar ficando muito mais pesado do que o anterior. Os engenheiros voltaram à prancheta de desenho para encontrar inspiração em uma fonte improvável: peças de motocicletas. Fizemos comparações com peças de motos que são muito leves atualmente e descobrimos que o peso poderia ser reduzido novamente. A leveza é algo que não podemos ver, a não ser em um modelo cortado. Neste modelo, cada cor representa um material diferente. Estas partes são feitas de alumínio. As partes verdes são feitas de aço. E usamos o aço em lugares que precisam de alta resistência. O 911 ainda é um carro muito pequeno. Ele ficou um pouco maior e isso incomoda os puristas, porque toda mudança feita no 911 incomoda os puristas. Puristas que nunca poderiam imaginar um carro esportivo buscando inspiração em motos e que agora veem uma tecnologia copiada justamente de um utilitário esportivo. O controle dinâmico de chassi é um recurso totalmente novo. Ele foi usado pela primeira vez no Cayenne. E o Cayenne é um utilitário esportivo. O controle dinâmico de chassi limita a inclinação sofrida pela carroceria do carro. Menor inclinação significa maior tração. E maior tração significa voltas mais rápidas. Tenho que ser honesto. Quando começamos o projeto, o pessoal do departamento de chassi me procurou e disse que devíamos instalar o controle dinâmico de chassi no 911. E eu perguntei, por que este carro precisa de um controle dinâmico de chassi? Tradicionalistas podem não gostar da ideia da tecnologia de um SUV ser colocada em um 911. Mas é difícil questionar os resultados. O novo carro é 14 segundos mais rápido no anel norte de Nürburgring. E destes 14 segundos, 5 segundos se devem a esse sistema. Os segundos restantes são ganhos na fabricação de uma carroceria mais leve.
começa a ganhar vida na oficina de carrocerias. Temos um carro totalmente novo. É um misto de aço, alumínio, materiais novos, totalmente misturados na carroceria. Uma carroceria que requer mais do que a soldagem tradicional. Quando nós temos o alumínio e o aço, temos que colocar cola entre os materiais. Eles não podem ser soldados. Apenas as partes com o mesmo material são soldadas. É tudo feito automaticamente. Quando as peças não podem ser soldadas, são usados parafusos e rebites para ajudar a manter as partes unidas. Braços robóticos posicionam as portas. Câmeras alinham as portas com a carroceria. A soldagem é totalmente automatizada. Agora estamos na última estação. Estamos limpando e preparando a carroceria para ir à oficina de pintura. Na corrida para lançar o novo 911, cada setor corre contra o relógio. E a contagem regressiva não para. A carroceria segue para a nova oficina de pintura, ao lado da antiga fábrica. Para o novo 911, tivemos que investir muito dinheiro. A Porsche gastou 200 milhões de euros para construir a nova oficina de pintura. A oficina de pintura começou a operar com a produção do novo 911. A exemplo do novo carro, a oficina de pintura levou a tecnologia ao limite. A nova oficina de pintura é muito mais automatizada para garantir uma qualidade melhor e mais constante. Isso significa muitos robôs. Robôs que abrem e fecham as portas e o capô. Pintam. E até mesmo limpam os carros com uma versão robótica de um misto de aspirador e espanador. A forma como pintam o novo 911 é de última geração. Ainda mais exclusivo é o que acontece no piso acima da cabine de pintura. É onde a Porsche instalou um sistema de filtragem de ar incomum para todo o edifício. Um de nossos maiores objetivos é economizar no consumo de energia e para isso utilizamos muita tecnologia de limpeza e recuperação de ar. Dutos especiais canalizam todo o ar do edifício para um sistema de limpeza. O objetivo não é apenas manter limpos os carros que estão sendo pintados. A própria fábrica é uma das instalações de pintura mais limpas do mundo automotivo. Cerca de 70% do ar que entra na cabine de pintura é reutilizado. É limpo e reutilizado em nosso sistema. O ar é usado para manter a temperatura no interior do prédio constante, sem a queima de combustíveis fósseis. Todos os anos, o setor de pintura de uma fábrica automotiva produz em média poeira suficiente para encher vários caminhões com 120 mil quilos de pó. Com essa nova tecnologia instalada, só produzimos um barril com cerca de 120 quilos por ano.
A primeira camada é uma proteção de fosfato de zinco. A segunda etapa é o mergulho em uma tinta que protege a carroceria da corrosão. Esta é a parte central da oficina de pintura. O que vemos aqui é a aplicação da base. Aqui é a linha de aplicação da tinta de acabamento. Todas as nossas tintas, começando pelo primer, passando pela base e o verniz, são à base de água. O trabalho de pintura no novo 911 está finalmente terminado. Com exceção de um pequeno detalhe. Esse é o setor especial. Colocamos o emblema da Porsche na carroceria. Antes era só uma carroceria, agora é um verdadeiro Porsche. Essa é uma história que começou antes dos meus pais nascerem. Essa história começa em 1950. A Porsche inaugura a fábrica em Zuffenhausen e fabrica seu primeiro carro esportivo. Chamado de 356. No final dos anos 50, ficou óbvio que o 356 tinha que ter um sucessor. O carro era baseado na plataforma do Fusca e os concorrentes não pararam. Por isso, a Porsche precisava de um novo modelo com um motor de 6 cilindros que fizesse mais de 200 km por hora. Vários projetistas tinham ideias diferentes para o novo carro. No fim, ele seria projetado por Ferry Porsche, neto do Dr. Ferdinand Porsche, o homem que projetou o Fusca da Volkswagen. O 911 foi mostrado pela primeira vez ao público no Salão do Automóvel de Frankfurt, em 1963. Ele foi apresentado com o nome de 901. Em seguida, o 901 foi exibido no Salão do Automóvel de Paris. A Peugeot enviou uma carta amigável, mas enfática, alegando que tinha os direitos legais sobre todos os nomes com 3 dígitos com um 0 no meio. Assim, a Porsche teve que mudar o nome do carro, o que era uma coisa muito perigosa. Felizmente, eles tiveram a grande ideia de trocar o 0 pelo 1, e o resultado foi o 911. Com o novo nome, o 911 conquistou seguidores quase fanáticos entre os entusiastas de carros esportivos. Muitas coisas que são típicas do 911 existem desde o primeiro momento e provavelmente nunca vão mudar. Por exemplo, o motor traseiro com 6 cilindros opostos. Fanatismo que começa com o clássico motor traseiro. Estamos no início da linha de montagem. Estas são as peças para a primeira etapa da produção. O cárter, as bielas e os pistões, por exemplo. Foram mudadas cerca de 150 peças na fabricação do motor do novo 911. A base do motor é praticamente igual. Não é um motor revolucionário. É uma evolução do motor antigo. E muitas coisas ficaram muito melhores do que antes. O novo motor é menor, não física, mas internamente. A quantidade de ar que o motor pode deslocar caiu de 3,6 para 3,4 litros. Ainda assim, o novo motor produz 5 cavalos a mais do que o anterior.
Você não vai encontrar nenhuma peça no motor que não seja necessária. O motor do 911 produz 400 cavalos de potência. O novo motor também é mais econômico. Uma razão para isso é que a Porsche começou a desenvolver o novo motor assim que decidiu fazer o novo carro. Começamos há 3 anos, com os primeiros protótipos. Nossos segredos é começar a produção do motor ainda no período de desenvolvimento do carro. O clássico motor de 6 cilindros do 911. Redesenhado. Mais leve, mas mais potente. E fabricado em uma linha de produção de motores totalmente reformulada. Temos 16 robôs automatizados nessa linha de montagem. Um motor de 911 leva cerca de 4 horas e meia para ser montado. E na corrida para aprontar o carro para o Salão do Automóvel de Frankfurt, cada segundo importa. O tempo da estação é de 2 minutos e 45 segundos. E então, os motores passam por um processo de testes. Essa é a área de testes. Temos 7 células de teste a quente. Todos os motores são ligados. O teste a quente é o controle de qualidade final do motor. É a primeira vez que ele funciona por meios próprios. Nós sempre fomos uma fábrica moderna. Mesmo que os prédios sejam antigos, porque é preciso uma fábrica moderna para produzir carros modernos. E isso não tem nada a ver com os prédios. Uma fábrica moderna, onde carrinhos robóticos recebem sinais eletrônicos quando chega a hora de levar um motor. Este sistema de transporte automático sabe quando o motor está terminado. Ele o levanta automaticamente e o leva à linha de montagem. Os motores chegam a um edifício de montagem final muito incomum. É muito incomum na Alemanha produzir em níveis diferentes. É uma abordagem totalmente verticalizada para a fabricação de carros. Normalmente, as novas fábricas têm um piso e uma linha de montagem. Neste edifício, produzimos o 911 em 3 andares. O 911 é fabricado em vários andares por uma necessidade. Como o espaço é limitado, não podemos crescer na horizontal. Temos que crescer na vertical. As carrocerias pintadas entram na fábrica no 2º andar. As portas são retiradas e enviadas a uma linha especial, onde são colocados alto-falantes e fiação. Muita fiação. Colocamos 1,5 km de fios em cada carro. O painel de instrumentos é montado ao lado da linha de montagem. É outro exemplo de como a tecnologia precisa estar em constante mudança na corrida para preparar o carro para seu lançamento. Aqui nós soldamos a parte superior com a parte inferior do painel de instrumentos. Antes usávamos parafusos, mas agora ele é soldado. Em um estranho balé robótico, um suporte mecânico gira e move o teto do carro. E o coloca na posição exata para ser instalado. O carro avança na linha de montagem e outros robôs instalam o para-brisas e o vidro traseiro. Agora, o 911 parcialmente fabricado é levado para o piso inferior, onde a maior parte do carro é montada. Cada veículo é erguido por ganchos, facilitando a instalação de tubos de freios e linhas de combustível debaixo do carro.
A transmissão é encaixada no novo motor. Estamos aqui na fábrica vendo o processo de casamento. É o processo em que o eixo, o motor e a caixa de engrenagens são unidos com a carroceria do carro. Um novo 911 está casado, mas ainda está longe da lua de mel. O interior precisa ser terminado. O volante, bancos, e para-choques são instalados. De todos os trabalhos que ainda precisam ser feitos, talvez este seja um dos melhores. Colocar o nome Porsche na traseira do carro. O 911 segue para o departamento de controle de qualidade. Ele vem da linha de acabamento final, onde todo o interior foi terminado. Nessa estação, a gasolina é colocada no carro. E claro, pela primeira vez, o motor é ligado. Hora de testar o novo carro. O carro agora está na caixa d'água, onde verificamos se existe algum vazamento. Esta é a caixa de ruído de vento, onde simulamos o barulho do vento. Um funcionário usa um aparelho para medir os ruídos perto dos vidros. Agora estamos em um dinamômetro, onde fazemos todos os testes de direção. O carro está sendo acelerado até 130 km por hora. Nós apenas simulamos as curvas e fazemos isso pelo controle da aceleração. São muitos controles de qualidade a serem feitos. Mas, com o lançamento do novo carro se aproximando, a empresa não pode deixar nada ao acaso. Finalmente, chegou a hora de revelar o novo 911. Aqui, no Salão do Automóvel de Frankfurt de 2011. Um lugar repleto de concorrência. Marcas exóticas como Lamborghini, Bentley e Maserati disputam para capturar os corações, mentes e dólares de entusiastas de carros de alto luxo. Depois de pouco menos de 1.400 dias de trabalho duro, o relógio finalmente chega ao zero. Está na hora de apresentar a nova máquina e a recepção vai determinar o destino da marca. Com grande emoção, a empresa lança a nova máquina. O carro é eleito o modelo mais significativo do salão pela revista Auto Week. É uma grande conquista fazer um carro que todos consideram um clássico e, ao mesmo tempo, é um dos carros mais modernos nas ruas atualmente.
Um carro moderno que, embora seja alemão no projeto e na fabricação, é voltado para o mercado mais importante da Porsche. A 9.000 quilômetros de Stuttgart, o sul da Califórnia. Aqui, no deserto próximo de Los Angeles, 2 novos 911 estão sendo cuidadosamente descarregados. No dia em que será avaliado como o novo 911 se sai no mundo real. O novo 911 é o primeiro carro fabricado com uma transmissão manual de 7 velocidades controlada por computador. Ela é chamada de PDK, o que é bom, porque a menos que você seja alemão, o nome completo é quase impronunciável. Estamos dirigindo um carro com uma transmissão que a Porsche chama de PDK, ou Porsche Doppelkupplung, que é uma linda, simples e pequena palavra alemã que significa transmissão de dupla embreagem da Porsche. E esta é uma transmissão automática de dupla embreagem que faz a mudança para nós. PDK, Porsche Doppelkupplung. Tem um sistema automático. Ou posso usar esses botões no volante para mudar para segunda, terceira marcha, quarta. Só toco no botão e ele seleciona a próxima marcha para mim. É instantâneo, não existe, ouviu só? Não há nenhuma interrupção na potência. Ele chega na marca vermelha e... a agulha do tacômetro mal consegue acompanhar. É muito mais rápido e muito mais suave do que se você mesmo mudasse. A velocidade máxima do 911 é de 302 km por hora. Com certeza, existem vantagens de se ter um motor na traseira. A maior delas é a tração. Você pode usar toda a potência na saída de uma curva. Esses carros realmente voam nas curvas. O conceito de arte de um alemão é bem diferente do nosso. Pegar um problema e resolvê-lo usando alguma forma de engenharia que seja elegante, simples e que realmente funcione é arte para os alemães. A Porsche é muito aberta a coisas que fazem um carro funcionar melhor. Por outro lado, há muitas coisas que não fazemos porque, embora seja tecnicamente possível, não é uma coisa de que o motorista realmente precisa. O novo 911, o mais recente exemplo da Porsche de como a empresa vê o casamento de arte e tecnologia. Um carro que equilibra história, peculiaridades e talvez o que alguns aficionados chamariam de amor. Versão Marshmallow São Paulo.